Sem mais demoras, chamo ao palco Ana Pinho, a Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Fundação de Serralves, Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, Graça Fonseca, Ministra da Cultura de Portugal. E passo já a palavra à Senhora Presidente da Comissão Executiva da Fundação de Serralves, Ana Pinho. Senhora Ministra da Cultura do Governo de Portugal, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, Senhora Comissária Europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Senhor Secretário de Estado da Segurança Social, Senhora Diretora-Geral do GEPAC, Senhores Conferencistas, Senhores e Senhoras Conferencistas, Senhoras e Senhores. Começo por felicitar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e o Ministério da Cultura por promoverem a organização desta conferência com uma temática tão atual e de enorme relevância. A cultura esteve sempre intimamente associada ao que mais intrínseco define os povos, os continentes, as nações, as comunidades. A identidade cultural torna singular cada povo e respectivo território. Em simultâneo, o resultado da interligação entre diferentes culturas assume uma enorme importância na convivência em comunidade e nas relações entre os povos. A cultura tem um significado per se, que deve ser enfatizado ao nível da definição das políticas europeias, nacionais, regionais e locais. Por outro lado, interrelaciona-se com realidades tão diversas como a educação, a saúde, a economia, o urbanismo ou a coesão social e territorial. Neste sentido, julgo que a escolha do local para a realização desta conferência não podia ter sido mais acertada. Na verdade, a missão de Serralves é multifacetada, envolvendo arte contemporânea, a arquitetura, o cinema, a paisagem, a sensibilização e educação para a preservação do ambiente e para a sustentabilidade e a reflexão sobre os temas críticos à nossa sociedade e ao seu futuro. A nossa programação é multidisciplinar, como aliás se viu no vídeo que acabou de passar. Serralves, isoladamente ou em múltiplas parcerias com escolas, municípios e outras instituições de natureza muito diversa, desenvolve uma extensa programação na área das artes, das ciências e do ambiente, dirigida a todos os públicos, mobilizando-os e envolvendo-os, contribuindo para a formação de cidadãos mais conhecedores e intervenientes. Serralves desenvolve muitos projetos de inovação social, cada vez mais estruturados, abrangendo comunidades favorecidas e públicos com necessidades especiais, que têm tido resultados muito positivos da inclusão e educação pelas artes e ciência, nomeadamente os programas dirigidos ao combate ao abandono escolar, aos cidadãos com deficiência ou incapacidade, aos reclusos, aos jovens e idosos em instituições de acolhimento. Salientar também o extenso programa que Serralves organiza anualmente pelo território português, promovendo processos de descentralização e de valorização e coesão territorial. Estas iniciativas, em parceria com mais de 30 municípios, cerca de 35, aliás são 35, neste momento, 30 municípios portugueses, permitem o alargamento do acesso das populações locais à arte contemporânea e à sensibilização para a sustentabilidade ambiental, através da realização nesses municípios de exposições da coleção de Serralves, assim como de programas educativos associados. Por outro lado, Serralves promove também anualmente a vinda da oferta cultural e ambiental desses municípios aos grandes eventos que organiza aqui em Serralves, trazendo essas propostas e mostrando-os a centenas de milhares de pessoas. Na verdade, em 2019, Serralves foi visitada por 1.100.000 pessoas, aos quais se juntaram mais 500.000 pessoas nas iniciativas por todo o país e fora de Portugal. Por isso, é muito importante esta interação, permitir também que os próprios municípios apresentem as suas atividades aqui e que Serralves funcione também fora de portas por todo o país e estrangeiro.
Também em relação à igualdade de género, nos últimos anos tem sido desenvolvida uma ação deliberada no sentido de aumentar a presença de mulheres artistas, tanto em exposições que organizamos, como nas obras que adquirimos para a coleção de Serralves. É exemplo ilustrativo disso mesmo as grandes exposições que hoje estão em Serralves, que neste momento estão em Serralves, como seja uma grande exposição da Louise Bourgeois, de Naline Malani e de Rebecca Quaitman, a que se juntam muitas outras que ainda no ano passado organizamos, nomeadamente de Paula Rega e de Lourdes Castro e muitas outras. Mas essa ação é também alargada a todas as outras áreas em que atuamos. Termino reafirmando o empenho de Serralves em aprofundar respostas aos desafios com que a sociedade contemporânea se depara, promovendo cada vez mais cruzamentos temáticos em linha com o espírito da nova Bauhaus, uma iniciativa com a qual muito nos identificamos, em que nos integramos, com a qual nos identificamos na íntegra, aliás, e que muito saúdo por ter como objetivo promover novos modelos de vida através da ligação entre arte, cultura, coesão social, ciência e tecnologia, assim visando um futuro mais sustentável. Por tudo isto, agradeço à Sra. Ministra e ao Ministério da Cultura e à Presidência Portuguesa da União Europeia a organização desta interessante e tão necessária reflexão em Serralves. Muito obrigada a todos os conferencistas e a todos os que se vão juntar a nós nestes 2 dias. Permitam-me que termine referindo a Julião Sarmento, um artista que ontem nos deixou e que sempre esteve intimamente ligado a Serralves ao longo de muitos anos. E também à missão que desenvolvemos, um artista que personifica também aquilo que nós tentamos fazer. Colocamos ali, no único espaço disponível, colocamos hoje, num pedido, aliás, da Sra. Ministra da Cultura, que acolhemos de imediato, que nos pareceu, de facto, o mínimo que podíamos fazer. Não temos espaço em mais nenhum lado, mas no final da escada que descemos no hall da biblioteca, conseguimos ainda colocar ontem 2 obras do Julião Sarmento, uma delas pertencente à coleção da Secretaria de Estado da Cultura em depósito em Serralves e outra pertencente da propriedade de Serralves. Deixo aqui a Julião Sarmento a nossa profunda homenagem e enorme tristeza pela sua perda. Julião partiu, mas a sua obra gigante ficará para sempre connosco. Uma salva de palmas para ele, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela sua intervenção, pelas suas palavras sobre Julião Sarmento também, creio que em nome de toda esta sala, lhe agradecemos comovidamente. E também muito obrigada pela forma atenciosa como fomos recebidos aqui em Serralves. Esta casa que é a prova evidente como a vanguarda artística pode ter um enorme impacto social. Neste momento eu devia dizer que era preciso usarmos máscaras, claro, eu não estou com máscara, sou o pior exemplo, mas já reparei que toda a gente está com máscaras, então vou evitar-vos esse pedido. No entanto, queria sublinhar que há alguns participantes que vão estar em videoconferência. É o caso do próximo interveniente, é o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, que vai agora tomar a palavra. Sr. Secretário de Estado. Bom dia a todas e a todos. Senhora Comissária Europeia Maria Gabriel, Senhora Ministra da Cultura Graça Fonseca, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, Senhor Presidente do Conselho de Administração da Fundação Serralves, Ana Pinho, caros oradores e moderadores, caros participantes. Começo por agradecer a honra de intervir nesta sessão de abertura e confesso-vos a minha pena de não poder estar convosco presencialmente no magnífico espaço de Serralves, imaginando que muitos outros partilhem comigo este sentimento. Felizmente, como estou mais próximo, terei a oportunidade de, espero eu, a breve prazo, poder visitar uma vez mais a Fundação. O tema desta conferência é da maior atualidade e centralidade nos tempos que vivemos. Além disso, suscita, na perspectiva de quem lida com as matérias da inclusão social,
um interesse reforçado. Interesse que é aguçado pela qualidade dos oradores e pela pertinência dos tópicos que a conferência pretende abordar nas várias sessões em que se desdobra. A produção e a fruição cultural são próprias e indissociáveis da condição humana. Daí que afirmar-se que a atividade cultural e a partilha e a sua partilha promovem a coesão social seja intuitivo e autoexplicativo. Aliás, também não oferece dúvidas que, simultaneamente, seja muitas vezes o espelho ou uma manifestação das diversas interações da vida comunitária. Hoje, depois dos longos e duros meses que atravessamos, é consensual que o setor cultural desempenhou um papel de extrema relevância na reação à adversidade, ajudando-nos a manter um espírito mais resiliente durante os períodos de confinamento. Períodos durante os quais, muitas vezes, recorremos a diferentes formas de expressão cultural ou de entretenimento, levando, aliás, a aumentos exponenciais de serviços digitais, designadamente através de streaming. No entanto, o setor foi severamente atingido pelas medidas que foi necessário adotar, com o propósito de salvaguardar a saúde das pessoas e salvar vidas. A conjuntura inédita que vivemos contribuiu para expor lacunas na cobertura da proteção social dos trabalhadores do setor, obrigando-nos a conceber e operacionalizar mecanismos extraordinários de apoio, de modo a procurar aliviar o impacto da crise. Acontece, porém, que se tornou também evidente a necessidade de olhar para o problema de forma mais estrutural, de modo a construir soluções estáveis e duradouras. Importa dar breve nota que Portugal tem estado na vanguarda das políticas de proteção social para assegurar um acesso universal e adequado a níveis de proteção social para todos os membros da sociedade, em linha com a declaração do centenário da OIT sobre o futuro do trabalho, com a Agenda 2030 das Nações Unidas e também, naturalmente, com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e o seu plano de ação. Este plano de ação traduzirá os 20 princípios do Pilar em medidas concretas nos domínios dos direitos laborais, salários mínimos e rendimentos, desenvolvimento de competências e combate à pobreza e desigualdade em todas as suas formas. A União Europeia precisa de um pilar social europeu forte, também para enfrentar os desafios das alterações climáticas e da transição digital, a fim de assegurar a igualdade de oportunidades para todos e que ninguém seja deixado para trás. É por isso que Portugal saúda fortemente o plano de ação do Pilar dos Direitos Sociais e apoia a ambição de ter objetivos específicos em matéria de emprego, competências e redução da pobreza e da exclusão social. A presidência portuguesa está empenhada em levar por diante estas questões no contexto das nossas prioridades e do nosso lema: tempo de agir. Tempo para concretizar os objetivos de empregos decentes e de qualidade. Tempo de produzir resultados em termos de competências que sejam verdadeiramente motores de uma recuperação inclusiva e sustentável. Tempo de produzir resultados para o desenvolvimento de políticas sociais de combate à pobreza e à exclusão social, que promovam sociedades com maior justiça social. No ano em que se celebra o 60º aniversário da Carta Social Europeia do Conselho da Europa, esperamos que as conclusões desta conferência alimentem o caminho para a Cimeira Social do Porto, à qual Portugal atribui grande relevância como um dos momentos determinantes da sua presidência. Estamos convencidos que a Cimeira e os eventos que a precedem, como este, proporcionarão o espaço e as oportunidades para um debate animado entre os representantes de alto nível de todos os Estados-membros, que, independentemente das diferenças nas suas políticas económicas e sociais, permanecem unidos no seu propósito de tornar reais os direitos de todos, em particular daqueles que mais necessitam de proteção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.
pelas suas palavras. É de sublinhar este esforço para coordenar as políticas sociais e culturais. Convido-vos agora a ouvir a intervenção, previamente gravada, da Sra. Comissária Europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Maria Gabriel. Dear Minister Fonseca, dear Minister Mendes Godinho, ladies and gentlemen, even if I cannot be physically with you today, I'm delighted to participate via video message. And I want to start by thanking the Portuguese presidency for this possibility. Culture is an important force in our lives, bringing us together, like today. Nowhere was this more evident than during the last year. As the pandemic forced us into confinement, we consistently turned to culture for solace in difficult times, which made it even more tragic when the cultural sector was hit so hard by the crisis. Last year, the cultural and creative sectors lost 31% of their revenues. The performing arts and music were particularly hard hit, losing 90% and 76% of their respective turnover compared to 2019. Yet this is an opportunity to invest and channel recovery funds to our cultural and creative sectors. We now have strong instruments at our disposal. There is, of course, Creative Europe, our flagship program for culture, promoting social inclusion, pluralism, intercultural dialogue and freedom of expression. The new program will have a 60% increase in funding, a total of 2.4 billion euros. Then we have many other European funds, from the Recovery and Resilience Facility to the European Structural and Investment Funds, not forgetting Digital Europe or Horizon Europe, with for the first time a dedicated cluster on culture and creativity, or the Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology. With these instruments, we'll support social cohesion, promoting well-being and mental health, shifting mentalities to more sustainable models, and promoting gender equality. Mental health and well-being, especially for our youth, is indeed one of the most pressing issues in the wake of the pandemic. Cultural content played a vital role when we feel disconnected or isolated. It helped us improve our mood, reduce anxiety, and find meaning. We recently launched a €500,000 call for proposals to fund 5 pilot projects with a focus on culture for mental health. This way, we'll be able to come out of this trial with strengthened resilience. I encourage you to have a look and apply. Social cohesion is also about how we relate to the environment around us. Therefore, it is important to associate culture to sustainability. On our site, we launched 2 working groups under the open method of coordination. One to discuss how to integrate cultural policy into national sustainable development strategies and how to harness culture's contribution to the UN's Sustainable Development Goals. The other will focus on cultural heritage and the threat of climate change, building resilience and protecting heritage sites from natural disasters. Moreover, we also convened a dialogue under the Voices of Culture initiative that brought together more stakeholders than ever before. The result was a report with 89 case studies and 10 recommendations. Another important political initiative that will combine sustainability and the territorial dimension of culture is our new European Bauhaus. For the European Green Deal to work, we need culture at its core. With the new European Bauhaus, we are taking Europe's goal of sustainability, making it practical, beautiful, stylish, and available to everyone. As you know, we launched the design phase in January, open until summer. 2 weeks ago, we added another element by announcing the new European Bauhaus prizes to showcase good practices, examples, and concepts that clearly illustrate sustainability, aesthetics, and inclusion. I invite all of you
to have a look and participate. Finally, social cohesion cannot take place without gender equality. We want culture to promote a more inclusive society, a society that listens to diverse voices. Yet, that cannot happen if the culture sector itself does not abide by these principles. Men are still more prevalent in decision-making roles in Europe's cultural organizations and in our major cultural institutions. In 2018, French study found that while 52% of performing arts students are women, they only make up 18% of managerial positions in the sector. In 2019, we established an expert group dealing with this topic. Their report will be presented here tomorrow, and I thank all the experts involved in this report. It set out steps towards women participation in the creative process on equal footing. It also addresses the most persistent gender gaps and stereotypes. Over the years, the Creative Europe program has supported many projects directly addressing gender equality in culture. 5 just last year, including the Live DMA Network's Diversity Roadmap for live music venues, clubs and festivals, and Project Women Arts, promoting women's visibility, promotion and access to the art markets. Our new Creative Europe program reflects an even stronger commitment to gender equality with specific indicators to monitor systematically progress. This focus will also act in tandem with our other programs, especially Erasmus+ and Horizon Europe. For example, as regards sports, I recently launched a high-level expert group on gender equality in sport. Sport is indeed part of our cultural heritage and can help in achieving greater gender equality in our society. Dear friends, thank you once again to the Portuguese presidency for organizing this conference and all of you for participating. I wish you a very fruitful 2 days of discussion. Thank you. Fica o testemunho da Sra. Comissária Maria Gabriel, que também sublinhou a importância desta temática numa agenda pós-pandémica para a Europa. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento, antes de mais, a Sra. Ministra da Cultura de Portugal, Dra. Graça Fonseca, a Sra. Comissária Europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Maria Gabriel, também o Sr. Secretário de Estado que nos acompanha, a Sra. Presidente da Fundação de Serralves, minha amiga, e todas e todos os participantes nesta sessão. Dizer que a cultura tem sido para nós, nos últimos 8 anos, na cidade do Porto, a pedra fundamental das nossas políticas. E ela articula-se exatamente num triângulo que acreditamos que é virtuoso, com a coesão social e com o desenvolvimento económico que garante a sustentabilidade da cidade. A cultura é hoje o fator fundamental naquilo a que nós podemos chamar o cimento das sociedades europeias. É através da cultura que nós compreendemos melhor a diversidade e, ao compreendermos a diversidade, atenuamos a diferença. É a cultura que permite o diálogo intergeracional e permite também que as sociedades, como a nossa, compreendam melhor estes tempos tão difíceis que passamos. Sem a cultura, sem a compreensão do que estava a passar, dificilmente teríamos entendido a apneia em que vivemos. Mas este foi também um tempo, como já foi salientado, particularmente duro para todo o setor. O setor da cultura, apesar do esforço que fez através das formas tecnológicas que temos hoje de comunicar entre nós, não teria sido possível se esta pandemia tivesse surgido, por exemplo, há 25 ou 30 anos. A verdade é que os agentes culturais perderam, durante este tempo, perderam ânimo, perderam condições, tiveram um tempo de enorme sofrimento.
Mas este é exatamente o tempo em que é preciso apostar mais na cultura, investir mais na cultura. Lembrar às pessoas que a cultura tem essa particularidade. A cultura enquanto articulador de políticas sociais, da criação de oportunidades para os mais jovens, para os deficientes, para as populações mais isoladas. Uma cultura que faça de nós todos, não apenas espectadores, mas também atores. Atores num desenvolvimento social que pretendemos venha a frutificar. E por isso foi para mim um prazer, e é um prazer para mim, participar nesta conferência tão oportunamente marcada para Serralves, deixando também uma palavra que já aqui foi falado ao Julião Sarmento, com quem tive o prazer de ser amigo durante muitos anos e que era de facto uma figura incontornável da cultura portuguesa e que hoje aqui recordamos. Muito obrigado a todos. Muito obrigada pelas suas palavras, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, e passo agora a palavra à Sra. Ministra da Cultura, Graça Fonseca. Bom dia a todas e a todos. Senhora Comissária Europeia para a Inovação, Investigação e Cultura, Educação e Juventude, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Sr. Secretário de Estado da Ação Social, agradeço também a intervenção. Sra. Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, começo por agradecer receberem-nos aqui em Serralves, é sempre um gosto voltar aqui a Serralves. E começo também por agradecer terem tão prontamente, podemos fazer aqui também uma homenagem ao Julião Sarmento, ao qual naturalmente eu me associo. De facto, ontem foi um dia triste, perdemos um grande artista, como disse Ana Pinho, ficará para sempre a obra e aquilo que nos trouxe e a forma como também ajudou a mudar Portugal ao longo das últimas décadas. A língua em que nos expressamos é um elemento fundamental de qualquer cultura. E por isso não podia deixar de começar esta intervenção sem assinalar que hoje, dia 5 de maio, comemoramos o Dia Mundial da Língua Portuguesa, uma iniciativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em 2009, que a Unesco instituiu em 2019 com esta dimensão. Numa conferência que dá centralidade ao papel da cultura como motor da coesão territorial, aproveito também a oportunidade para realçar que, através das múltiplas sonoridades da língua portuguesa, os nossos autores expressaram a heterogeneidade e diversidade do nosso território, dos seus costumes, do seu património. Ler autores de língua portuguesa é uma forma de conhecer e viajar por Portugal, pelo nosso território e pelo nosso património cultural, tanto material como imaterial. Esta conferência, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, dedicada à cultura, coesão e impacto social, procura, neste sentido, colocar em debate e evidência a relação da cultura com outras áreas, como a saúde, a educação, a ciência, a tecnologia e ensino superior e o ambiente, e as mais-valias geradas por esta visão integrada e participada para a coesão dos territórios e do nosso país. O território é, de facto, o contexto no qual se constrói e concretiza a política pública de cultura. Um território com as suas gentes, as suas configurações geográficas, demográficas, sociais e económicas. É no território que estão as estruturas artísticas e os criadores, que estão hoje a construir novas páginas da história da nossa cultura. É no território que se preserva, valoriza e divulga o património cultural. Cumpre-nos, portanto, ao Governo e ao Ministério da Cultura, seja por nós, seja através de uma política integrada entre as diferentes áreas governamentais, promover o desenvolvimento de uma cultura de responsabilidade social e de impacto territorial alargado, mostrando confiança na capacidade da cultura de imaginar métodos novos e concretos para resolver problemas. É que a cultura cumpre também repensar um país mais sustentável, mais coeso e mais resiliente, promovendo o papel vital que as artes e o património desempenham tanto no impacto local como numa dinâmica global de coesão territorial. Esta visão tornou-se ainda mais premente no contexto pandémico, tal como será certamente no futuro, que temos já que preparar. A este propósito, e também numa conferência promovida no âmbito da presidência portuguesa, foi apresentado no passado dia 28 de abril a Carta de Porto Santo, um novo documento estruturante da política cultural europeia, numa iniciativa do Ministério da Cultura,
através do Plano Nacional das Artes, que se constitui como um mapa orientador de princípios e de recomendações para aplicar e desenvolver um paradigma de democracia cultural na Europa, num momento tão importante como aquele em que discutimos o futuro da Europa. A coesão territorial, como paradigma de uma democracia cultural, é um dos pilares da profunda reforma que apresentámos no Conselho de Ministros dedicado à Cultura no dia 22 de abril e também do Plano de Recuperação e Resiliência, que contempla a área da cultura como uma componente própria no valor global de 253 milhões de euros para os próximos 5 anos. No âmbito das medidas aprovadas em Conselho de Ministros e com significativo impacto na coesão territorial, permitam-me que destaque a aprovação da regulamentação da rede de teatros e cineteatros, a criação da rede portuguesa de arte contemporânea, o regime de 1% de obras de arte em obras públicas, bem como o diploma que fixa os 46 museus e monumentos nacionais e os teatros nacionais, cuja requalificação e conservação consta da componente da cultura no Plano de Recuperação e Resiliência. Através do PRR, está em curso a operacionalização do maior conjunto de medidas de estímulo alguma vez financiado pelo Orçamento Europeu para estruturar e reconstruir a Europa, tornando-a mais verde, mais digital e mais resiliente. A coesão territorial é, como referi, um dos pilares da componente cultural do PRR, seja através da promoção da transição digital das redes culturais, seja através da valorização, salvaguarda e dinamização do património cultural no sentido amplo de património cultural, imaterial, material e natural, preservando assim um dos nossos principais ativos diferenciadores também das ameaças colocadas pelas alterações climáticas. Gostaria de terminar a minha intervenção invocando novamente a memória do artista plástico Julião Sarmento, ontem falecido. Julião Sarmento é um dos mais internacionais, se não o mais internacional artista português, com um percurso pioneiro e inovador das artes visuais em Portugal. Amplamente representado na coleção de arte contemporânea do Estado, algumas das suas obras estão aqui, em Serralves, e hoje podemos ver 2 expostas à entrada. Julião Sarmento projetou internacionalmente a nossa arte, a nossa cultura e, através desta projeção, o nosso país. Não há melhor homenagem que possamos fazer aos nossos grandes artistas do que tornar as suas obras visíveis, dando a conhecer o riquíssimo património artístico e as valiosas coleções nacionais. Uma última palavra também para agradecer aos menos visíveis, os que não estão aqui em palco, ao GEPAC, ao nosso gabinete que tem coordenado todas as iniciativas da presidência portuguesa, que está aqui a sua diretora e toda a sua equipa, e a todos aqueles que também, não só nos gabinetes, mas também nos serviços, têm feito um trabalho extraordinário ao longo do ano muito difícil para manter as iniciativas da presidência portuguesa. A todos os que não estão aqui em palco, mas que contribuem decisivamente para que possamos estar aqui, muito obrigada, em nome de Portugal.